E aí, galera? Dia 2 do build. Hoje a gente está gravando de casa, o Armando ainda caracterizado da festa, né, Armandão? Mix Visual Studio. Hoje a gente teve a festa do evento. Quem teve a oportunidade de dar uma olhadinha no vídeo, tava rolando uma brincadeira com um peixe cru. Meu, que nojento, velho. Que coisa horrorosa Que aqui, coisa velho, horrorosa. que coisa sinistra. Mas festa legal. Arremesso de peixe. Arremesso de peixe morto, aberto. Pelo assim. menos tiraram a víscera do bicho, né? Mas eu não sei se a caatinga era É, pavorosa. é. A caatinga era... E a menina tava com o negócio na cabeça, velho. Cabelo todo melado. Tava, eu achei cagado aquilo lá. Mas, assim, É coisa de geek, coisa de developer. A gente É. gosta dessas paradas. Não, a gente não jogou o game. Não rolou o game, não rolou o game, não, mano. Bom, dia 2, muita coisa legal, mas a gente deu foco em alguns detalhes. É. Né? E vamos começar. Por onde a gente começa? Acho que fazer a distinção entre o dia 1 e o dia 2, onde o dia 1 foi um enfoque muito enterprise, muito em relação à visão para empresas, ao que as empresas deveriam estar focando em relação à aplicação de inteligência artificial e várias empresas como case lá. Eu e acho que hoje a aplicações gente entrou individuais. mais deep no ferramental. Isso, hoje o dia 2 foi mais Né? para o developer. Eu não sei O se developer pegou, olha, se você eu tem teria essas essa ideia que você características. teve do Enterprise como ontem. Porque quando fala de Enterprise, eu tenho muito a ideia do Ignite, que é um evento totalmente Enterprise. Né? Mas é uma questão, o Ignite é infra. Né? Eu Não acho que é mais, eu gosto mais da ideia do dia de ontem como algo mais, não sei, talvez cloud, né, que entra nessa questão e uma demonstração que eu acho interessante, mas que às vezes não é tão interessante para o desenvolvedor, mas é uma visão de que, pessoal, estamos trabalhando em algo que é palpável, algo que é existente hoje em grandes corporações. O caso da Adobe ontem, caso de hoje, Cirque du Soleil. Né? Apresentação final do Keynote com o Cirque du Soleil demonstrando como eles estão usando o HoloLens, né, para fazer aquela parte toda de palco e tudo mais. Os caras levam meses, cara. Vale a pena ver o vídeo Vale. do Channel 9, a apresentação É interessante, final do Cirque é du interessante. Soleil. Parece um pouco boring para quem não quer, né, entrar nessa parte de mixed reality, de realidade aumentada, de realidade virtual. A questão é a seguinte, aquela apresentação do Cirque du Soleil foi um AutoCAD em esteroides. É, O cara fez todo um o SketchUp projeto... monstruoso. Exatamente. Um SketchUp monstruoso. Mas que eu acho que vem para responder, às vezes, perguntas que se tem no que tange o seguinte: será que esse HoloLens realmente vale a pena? Isso não é um outro Google Glass? Que vai furar? Que vai furar, que não vai funcionar e tudo mais. E a gente tem cases de empresas que efetivamente estão utilizando, que funciona, E que tem... que está gerando lucro, Lucro, exatamente. retorno de investimento. Essa é a palavra, né? retorno de O investimento. retorno de investimento é algo que assim, é extremamente necessário quando se fala da adoção de inovação, a adoção de novas tecnologias. Ou seja, o que isso vai me trazer? Só o Né? benefício. Não necessariamente imediato, mas assim, o que isso vai me trazer? Uhum. Né? Aonde isso me dá apoio, aonde isso me dá suporte. Então, eu acho que esses cases que são demonstrados, eu ouvi algumas pessoas falando assim, isso aí, cara, chato, pô, boring, né? Não tem nada a ver e tudo mais. Eu acho que isso vem para dar sustentação ao seguinte, olha, pode adotar isso, pode começar a estudar, porque é uma conferência para desenvolvedores, é uma conferência para quem está criando, né, a tecnologia. E aí volta aquele ponto que eu estava fazendo, que de repente a forma que eu me expressei não foi a melhor, a questão do Enterprise ontem. Talvez a gente pode falar assim, olha, isso aqui é meio que back-end ontem. Nuvem, ponta, na margem ali eu e tal. gosto mais disso aí. Hoje eu é o acho seguinte, mais... olha, você é o desenvolvedor de ponta, você é o cara que está lidando com a experiência de quem vai mexer com a solução final. E as opções que a gente tem são essas, a gente vai estar falando daqui a pouco do Project Rome e de outras coisas que tem, do Clipboard na nuvem, que tem tudo a ver com a experiência final do usuário. Tanto é que o Cirque du Soleil foi um caso de experiência final. Todo mundo que estava ali era arquiteto de entretenimento. Os caras estão bolando palco, estão bolando movimento e tal.
E é o usuário final, não é o cara que está pensando qual é o pacote, ele não é nem o usuário de protocolo. negócios que faz desenvolvimento. Melhorou então? Para ele não é o usuário no modelo assim, o usuário de Visual Studio, às vezes, que é o developer, que é o arquiteto. Não, é o cara realmente final que está usando aquela tecnologia, dizendo, legal, aprovamos, estamos realmente usando, tivemos apoio, tivemos suporte, né? E é uma coisa que eu acho que para dar aquela motivação do porquê ir para isso, né, Armando? Tanto é que no Keynote, no foco no desenvolvedor individualmente, foi muito legal quando eles mostraram o pessoal que está lá em Los Angeles desenvolvendo aplicações em particulares, o cara vai andando com um aviãozinho pela casa e tal, né, fazendo aquelas demonstrações. Tudo isso que a gente está falando aqui tá no Channel 9, os vídeos estão lá. Tá original, aqui é só nosso comentário. Aqui é um bate-papo só para a gente trazer você, desenvolvedor, a entender que às vezes não viu, que às vezes não viu o negócio, ou seja, não teve tempo, tá buscando aí na net, né, aquelas buscas do tipo, o que rolou no build no segundo dia? Aí você chega em coisas como a gente, né, viu e tudo mais, assim, tem algumas coisas aí assustadoras. Então, vale a pena você ver, vai buscar na fonte, vai buscar no original, né, tem tudo lá. Então, assim, muito, muito bacana. A gente atendeu algumas palestras, né, mas eu acho que, de novo, eventos como esse, Armando, eu não sei se você concorda, mas eu acho que o networking é o fundamental, número 1, na minha visão, num evento como esse, né? Entretenimento vem ali muito colado, porque eu acho que é extremamente divertido, cara. Ontem eu e Armando fizemos uma maratona nos stands, né? Você tinha que passar em 10, tinha que fazer 10 pontos, né? Tinha que fazer 10 pontos, tinha que visitar 10 stands. Visitar 10 stands, dava 3 pontos, né? Tinha stand que dava mais, Agora, a gente aproveitou essa maratona e era assim, carimba aqui pra mim, mas escuta, deixa eu entender, o que é? Né? O que rola? E aí a gente fez a maratona toda, porque tinha um time, né, para aquilo lá, porque eram as 900 primeiras pessoas que fizessem, né, que ia ganhar um brinde que a gente não sabia o que era, né, e a gente fez o negócio e depois a gente voltou. Foi. A gente escuta, depois da voltamos, correria, voltamos agora. Deixa eu entender isso melhor. Vamos brincar agora, abre aí pra mim, vamos ver código, né, e muita coisa bacana. E muito legal é que, né, em conferências como você estava falando, Jorge, a gente já frequenta congresso, conferência, essas coisas, já tem... Né, tô ficando velho, mais de 15 anos aqui na América. Essa é a minha primeira. Mais de 25 lá, se contar com o tempo do Brasil. Então, na época que eu comecei, se você não atendesse a sessão lá, você não ia ver. Então, corre, fala comigo não, que eu quero ir na sessão, que eu não posso perder aquela sessão, que o cara vai explicar um negócio que eu preciso entender. Hoje a sessão está na web, se não no mesmo tempo, 2 dias depois. Pois é. Então, como você está falando, o grande valor da conferência, se tem um assunto que realmente te chama a atenção, você vai, assiste lá na sessão na hora e depois você conversa com o cara. Até porque, quando você tem uma sessão, um build, por exemplo, né? Para quem nunca veio num evento como esse. O que você tem num evento como esse? Você tem geralmente um hall de exposição com aquelas tecnologias que estão sendo faladas, né? Algumas empresas de mercado onde é interessante você conhecer ali o que o cara está fazendo, até para trazer para sua linha de negócio. E uma das coisas bacanas tá assistindo uma apresentação, tá assistindo alguma coisa, aquele palestrante vai estar lá embaixo. Ou o antigo Ask the Experts, né, que tem no Ignite. Né? Não, pulverizou. Agora ele tá tudo no chão lá de fábrica, né? E nos buffs todos. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque a gente voltou nos caras lá depois que a gente pegou os brindezinhos, o brinde lá e tal. A gente voltou nos caras lá e começamos a conversar com ele. O cara falou, olha, o cara de produto, o cara... uma experiência parecida como você que é MVP tem, de poder conversar com o cara de produto quando precisa. A gente tá ali na conferência, o cara de produto, faz o seguinte, tá aqui meu cartão, me passa o e-mail depois no seu caso. Esse caso que o Armando falou agora foi o cara do Azure Functions, né? Porque eu tive um problema com o Azure Functions e eu tô tentando implantar usando dentro do IoT Hub a saída dele para salvar direto no ATS e eu não tinha erro nenhum e não salvava em canto nenhum. E foi uma discussão de quase 40 minutos ali, extremamente interessante, onde a gente dissecou várias coisas, vários problemas que poderiam estar acontecendo, né? E eu fiquei com o dever de casa de refazer alguns testes, algumas coisas e passar um feedback para ele. Ou seja, para ele é interessante o feedback,
para mim é interessante essa conversa. Para o produto é extremamente interessante ter essa interação, porque a gente está falando de uma conferência de desenvolvedores, né? Ou seja, não é aquele, aqui está uma tecnologia, todo mundo bate palma e tudo mais, não. Aqui a gente tem pessoas que realmente e efetivamente utilizam aquilo, desenvolvem aquilo e às vezes aperfeiçoam aquilo. Né? O advento hoje de open source, do código-fonte está num GitHub, né? Você tem acesso àquilo, você pode fazer um pull request daquilo aí e dizer, escuta, eu fiz isso aqui, melhorou, vamos dar uma melhorada, está aqui. Né? E você faz a solicitação disso aí. Né? Então, isso é o que traz, eu acho, valor para você vir a uma conferência como essa. Com certeza. Não o assistir a palestra. Eu acho que o assistir a palestra, sim, mas a interação posterior daquilo, como você vai usar, o entendimento de onde aquilo está inserido nesse contexto como um todo, né, na necessidade de você saber o que está sendo inovado nesse seu ambiente, né, nessa comunidade, né, como é costumeiro se falar, né, essa comunidade de desenvolvedores Microsoft, mas o porquê de você estar inserido dentro dessa comunidade. O que está acontecendo? Por exemplo, num dos carimbos, a gente chegou no Project Home. Foi, né? Project Home. E aí, assim, pô, legal, bacana, carimba aqui. A gente foi lá, pegou o brinde. Vamos falar qual foi o brinde, né? Aliás, não, a gente chegou lá pra carimbar, o cara falou, olha, eu vou carimbar, mas eu preciso te falar um pouco do ROM. Isso. Aí ele falou, então fala rapidinho. Não, fala rápido, mas é o seguinte, a gente vai voltar. A gente vai voltar. Aí o cara começou a falar, tentou fazer a demonstração, não funcionou. Não funcionou. Porque o Wi-Fi tava fora. Aí ele carimbou, liberou a gente, mas depois a gente voltou lá e aprendeu. E que, por exemplo, o que é o Project Home? Né? Uma coisa interessante. Só que antes do Project Home, qual foi o brindezinho que a gente ganhou, né, Armando? É um negócio que eu tava namorando há um tempão, cara. O Armando quase chorou. Emocionado. Porque eu achava que a gente ia ganhar o casaco. Eu queria o casaco ainda. O Armando quer o casaco ainda, né? Ele tá nesse negócio. O Armando, ele curte o brinde, né? Fashion. É, um casaco até feminino, né, Armando? É, um azul, piscina. É um modelo feminino, cinturado. Mas não. Pra mim não dá. Pra mim não dá. Pra mim tem que ser o Taylor, aquele grandão, né? Mas um brindezinho singelo. O que foi, Armando? Foi um negócio simples. Uma bolinha, um redondinho lá. Foi um dial do Surface. Surface Dial. Para quem não sabe o que é o dial, né? Vale dar uma consultada, mas rapidinho, né? O que o dial te dá? Uma ideia de você ter um device ali para aquela manipulação rápida, né? Num formato realmente de um dial de rádio ali, de volume, né? Para que você... Termômetro de geladeira. Para que você manipule ali às vezes. Imagina você fazendo a edição de um vídeo, por exemplo, e você conseguir rapidamente avançar ou voltar, né? Você ter noções de clique ali para aquilo. Não é um substituto de um mouse. Não. Mas é mais um acessório. Aumenta a possibilidade de manipulação da interface. Mais um acessório. Então, a gente ganhou esse brinquedinho de cento e poucos dólares. $100. Mais um impostinho aí, cento e pouco o Carioca vai pagar, mais o IOF de 6,038, né, quando ele vier para cá. Você não que mora aqui, né? Para você morar aqui. Esse é o privilégio seu. Aí não tem problema, esse é só um bônus para mim, né? Mas é uma brincadeira legal? Desde que você não fique só orientado a isso, né? A gente foi orientado a isso. Ou seja, ganhamos o brinde, existe uma voltamos. questão de timing, né? Então teve que falar 20 minutos. Mas hoje foi legal, foi muito legal. Não só a questão do Keynote, mas participei de algumas palestras lá. E a minha área, eu sou, como o cara falou lá, acho que foi no Keynote, o cara que fez o Project Rome, né? Eu sou um desenvolvedor do coração, né? Eu comecei como desenvolvedor lá em, sei lá, 83, 82. E ontem no museu, quando a gente programou lá no Apple, aquilo, cara. Foi voltar mesmo quando eu era criança. Foi muito, muito bom. E meu foco hoje não é desenvolvimento, mas é programa C#. Outro dia a gente estava fazendo aquela CLR lá pro SQL Server e tal. E aí, no fim da tarde, eu fui lá na palestra de plataforma de dados e veio a chinesinha na Alin. Ela falou, olha, eu acabei de vir de Belleville lá do meu escritório para vir dar essa palestra aqui para vocês aqui. Eu cuido da parte do motor de banco relacional do SQL, então no time. Falei, nossa, a menina veio já com poeira do SQL agarrada nela. E ela falou, vem aqui mostrar para vocês a questão do Graph, que é uma nova feature do SQL 2017. Lembre-se que 2016 já é a versão anterior, a versão corrente é a versão 2017.
Então, eu já tinha falado de graph, só que o graph agora, como vários outros termos, está sendo super utilizado, né? Ele está sendo utilizado em vários contextos, você vai falar do Microsoft Graph daqui a pouco. Mas só para a gente sintonizar aí rapidinho, o que é a questão do graph? A questão de graph é a questão de cluster de relacionamento. Né? Num banco relacional você tem relacionamento de um para muitos. Mas você não tem, historicamente, relacionamento de muitos para muitos, de N para M. Você precisa daquela tabela point, daquela tabela bridge, e aí você vai resolver o muitos para muitos através daquela bridge lá. É assim que a gente tem feito a vida inteira. Então, o graph, a questão do graph, o conceito é aquele conceito de cluster de relacionamento. Então, se eu for no site da Amazon falar, eu quero comprar um Surface Dial, aí provavelmente ele vai falar, olha, quem comprou o Surface Dial também comprou Surface, né? O Surface Book, alguma coisa do tipo para funcionar junto. E é a mesma coisa, se alguém chegar lá e comprar um Surface Book e falar, esse outro pessoal aqui comprou, essa questão, isso é o graph, é a questão de relacionamento de entidades no modelo de muitos para muitos. Vou deixar você falar do Microsoft Graph antes de eu falar de volta no SQL. Quando a gente fala de graph, né, é interessante, tem até paralelos a grafos e algumas outras coisas, né, da parte acadêmica, mas eu acho que quando se fala de graph, eu remeti imediatamente, quando eu escutei o termo, as novas APIs da Microsoft Graph, eu imediatamente remeti ao Graph do Office, né? Certo. Que a gente viu há 2 anos atrás, mais ou menos, quando ele começou, que era a ideia de você integrar aplicações do Office, né? E brincar com essas aplicações por trás dos panos, ou seja, com a exposição de alguns métodos aí para você trabalhar. E hoje em dia a gente tem Office 365, hoje em dia a gente tem uma série de serviços Azure, né? E aí série mesmo, ou seja, é um negócio monstruoso, é impossível, né, você chegar e dizer assim, eu sou um cara que é especialista em Azure, legal, em que parte? Pois é. Em que pequeno pedaço você é especialista, porque Naquela tabela periódica, qual dos elementos? é muita coisa, tá? Para quem não sabe o que é Microsoft Graph, que é uma coisa que está muito em alta e sendo falado bastante, né? Microsoft Graph é exatamente a ideia de APIs expostas para que você melhore as suas aplicações usando o que já existe, ou seja, fazer realmente essa junção dessa série de coisas. Por exemplo, o Timeline. O Timeline foi anunciado hoje, né? E aí, quando se fala do Timeline, muita gente gosta de fazer comparações entre plataformas, né? Eu vejo muito isso. Eu não sei se essa é a melhor abordagem. Falando de Mac. Tô falando de Mac, tô falando de Mac e PC, tô falando de... Quando se fala de uma funcionalidade do Azure, a gente faz... a gente não, mas faz-se comparativos, né, entre AWS e Azure, faz-se comparativo entre Bluemix é comparar pedra com nuvem, né? Pois é, são coisas diferentes. Eu acho que todos os players têm suas vantagens, né? Foco. E às vezes, cara, não vale a pena alguns comparativos e não vale a pena a destruição. Eu acho que a destruição nunca é legal. Teve um episódio há um tempo atrás, não sei se você se lembra, que a Amazon caiu. E caiu uma costa inteira, né? E caiu muita gente. Muita empresa grande ficou fora do ar e tudo mais. Foi. E eu vi muita gente comemorando no Facebook, né? Assim, tá vendo? Que porcaria, que não sei o que lá, e parará. Eu acho que quando acontece um negócio desse, perde todo o ecossistema. Todo mundo sai perdendo. Porque é nuvem. Porque é nuvem. Tudo que é nuvem cai no e mesmo porque saco. torna-se inseguro, porque torna-se não legal, porque torna-se não bacana, porque quem tinha dúvida agora tem mais dúvida. Né? Então, são comparações que são complexas. Quando se faz esse tipo de comparação, a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala do timeline é o backup do Mac. Né? O backup do Mac tem um nome parecido, né? Mas é uma coisa totalmente diferente do timeline que está acontecendo agora. Qual é a ideia do timeline que apareceu hoje, né? Que surgiu hoje? Tá? O timeline que surgiu hoje é: eu estou fazendo uma atividade agora, eu quero continuá-la depois. Legal, você tem um timeline. Só que isso só é possível graças ao quê?
Microsoft Graph que está por trás, ou seja, as APIs que expõem tudo aquilo que você está fazendo, estou usando isso aqui no Word, estou fazendo isso aqui não sei aonde, estou usando isso aqui não sei lá onde, e aí você tem tudo isso exposto. E você pode gravar o estado disso em algum lugar Exatamente. e recuperar depois. Tá? E aí, nisso aí, você tem tudo isso funcionando. Aí vem uma outra questão que é, pô, legal, como é que eu faço isso ser o tal do 360 às vezes, né, que o pessoal fala, que é eu começo aqui, termino lá na outra ponta, mas antes eu passei por outro canto, que eram plataformas diferentes, que eram meios diferentes, que eram coisas diferentes. Aí entra a ideia do Project Home, né? Que ele vai juntar todo esse cara, a mesma experiência e tentar levar isso para todas as plataformas, para todos os dispositivos. A isso alia-se coisas como a gente viu hoje, por exemplo, que é o copiar e colar na nuvem. Cara, eu achei aquilo sensacional, Armando. Não, eu achei aquilo muito louco, tipo velho. Da coisa que daqui a algum tempo a gente vai falar como é que eu consegui viver sem. Cara, imagina você, copia um texto aqui, vai no teu telefone, iOS ou Android, e cola. Dá um Ctrl+C usando um tecladinho Swift daquele ali. Cara, isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. Ou seja, agora isso parece ser uma coisa que às vezes algumas pessoas dizem assim, isso aí é bobo, trivial. Isso aí é tranquilo, é muito... Cara, olha o tanto de coisa que tem por trás para que isso aconteça. E tipo assim, para quem é usuário final, essas coisas podem passar meio que desapercebidas, meio que trivial. Mas para quem estuda ciência da computação, sabe a mudança de paradigma que foi o clipboard. Computação e a experiência de usuário final foi uma coisa antes de você ter clipboard e outra depois que você teve o clipboard. A usabilidade, o rendimento das pessoas no computador foi completamente diferente. Totalmente. Então é um negócio que muda muito. Isso, o lance do Graph, então, é essa questão do relacionamento de muitos para muitos, né? Eu tenho o meu usuário com as questões dos produtos do Office e tudo mais. Só uma nota à parte, né? Essa parte do Graph e das APIs que estão lá, de tudo REST API, né? Tudo pela nuvem. Elas meio que se comparam com algumas coisas que você encontra no modelo, no Com Components, né? Do Office. Só que agora a gente tem que pensar no Com Components do Office muito mais para automação do que para troca de informação. Graph é a plataforma para troca de informação. Por causa desse relacionamento de muitos para muitos. Quem nunca ouviu falar em Office 365, ou quem já ouviu falar, mas não conhece, né? Vale a pena começar a dar uma olhada nisso aí. Vale. Eu acho que é uma plataforma que tem muito potencial, né? A gente está falando de Microsoft Teams, né? Poxa, Microsoft Teams tem problemas? Tem, mas é uma coisa que acabou de acontecer, né? Então tá num começo, e tá num começo com uma rampa e um crescimento muito bom. Muito bom. Né? Tá começando a ter muito ajuste, ou seja, a gente fez uma bateria de uso e de testes em cima dele. Tinha dia que tinha opção, tinha dia que não tinha opção, porque o pessoal tava incrementando o produto ali, colocando o negócio realmente para funcionar, os feedbacks você via que funcionavam e tudo mais. Né? Você já tem integrações sensacionais com aquilo ali, que, de novo, vem de encontro a esse conceito de APIs, consumo de APIs, integrações, né? Os webhooks, uma série de coisas que estão ali por trás, mas que dependem de quê? De funcionalidades de outros cantos estarem expostas para que você consiga fazer. E cada vez mais você tem esse ferramental, que é uma coisa que eu gosto muito de tocar na tecla. O desenvolvedor de hoje, ele tem muitos facilitadores, né? Então, se ele souber realmente fazer um bom desenho dessa sua aplicação, ele consegue sair com a aplicação um time to market muito pequeno. Sim, bem pequenininho mesmo, porque as APIs são simples. Porque o negócio é simples de consumir, é fácil de fazer, está à disposição. O custo hoje para você iniciar qualquer negócio, porque quando você fala de um desenvolvimento, você está iniciando um negócio, seja às vezes para um negócio interno, né? O empreender, né? O empreender, às vezes, você consegue empreender dentro da sua própria empresa sem criar outra empresa. Você está empreendendo aquele projeto, você está fazendo aquilo lá, né? A gente vê isso, algumas empresas têm isso muito, muito claro, né? Setores que conversam com outro de forma a serem clientes de outros setores. Então eu contrato aquele centro de custo, eu contrato aquele grupamento, ele me fornece serviço, mas ele tem um custo
eu tenho uma despesa do lado de cá, ele gera lucro, ele não gera lucro, né? Então você está empreendendo naquilo lá. E cada vez mais fácil. Uhum. Né? Mas voltando ao assunto do Graph, e aí voltando para o SQL, foi, né, aquela questão da implementação do muitos para muitos no SQL. Então teve essa palestra com a Lin no final do dia, né, que foi fenomenal. Então para os desenvolvedores que estão aí acompanhando a gente agora aí no canal, se você está pensando, tem algum sistema que você está começando a montar agora, você precisa repensar muita coisa em relação a que recurso você vai usar do SQL. Você não vai fazer, né, aquela gafe horrível de você usar o SQL 2017, última versão, como se fosse o SQL 2000, né, cara? Porque você tem toda a questão aí de tabelas temporais que estão aí acontecendo, você tem, né, tantos recursos para rede aí, para nuvem, o caso de stretch tables e tudo mais. E tem essa questão agora do graph para a tabela, né? Você cria a tabela, você tem 2 elementos de tabela, você cria o node, tem um tipo de tabela novo chamado de node, e esse tipo de tabela novo chamado de node é que vai montar o relacionamento de muitos para muitos com ela e uma segunda tabela. Aquela tabela bridge não tem mais. Então, como isso é feito? Diminuindo o tempo de criação, às vezes. Diminuindo o uso de recursos. Simplifica o seu modelo, que agora você não tem a tabela bridge. E mais, o motor está educado na sua intenção, ele sabe o que você quer fazer. Então ele tem algoritmos especializados para muitos, ao invés de ficar fazendo cadeias de para muitos. Isso diminui o seu tempo de query, né, aumenta a sua performance de aplicação. Só um parênteses, né? Por que a gente toca tanto nesses assuntos quando diz assim, cara, use isso, busque aquilo, dê uma lida naquilo outro. O Armando vem de treinamento de muito tempo, eu venho de treinamento de muito tempo, de viver treinamento, né? De ministrar treinamento, de montar treinamento, de pensar na evolução, no como vai ser o ciclo de aprendizado, todo esse negócio. Cada vez mais a gente está falando de um universo que a gente vive, que a gente permeia ali, de desenvolvedores, de banco, de tudo, cognitive service, inteligência artificial, agora vivendo o dia a dia do negócio, que necessita estudar, que necessita se aprimorar, que necessita melhorar esse coeficiente para que você consiga ter menos custo. Para usar a palavra que você gosta, tem que ter inovação. Tem. Não pode continuar fazendo a mesma coisa não do dá, mesmo jeito só porque não não funciona. E não dá para ser raso nas coisas. Não adianta. Né? É uma discussão, eu não sei se eu já tive essa discussão com você, né? Mas que eu acho muito interessante quando se fala, por exemplo, de machine learning. Machine learning é um negócio muito tranquilo, muito fácil, muito isso, muito aquilo outro. Você sabe o que aqueles algoritmos fazem? Não, qual então que você vai usar? pare. Tem 15 algoritmos binários. Pare. Ou traga alguém especialista para dentro do seu time. Acabou. Porque senão não adianta. Gente, não vai funcionar. A gente está falando aqui de algumas coisas que são assim, a crista da onda do negócio. Aí você chega e diz, cara, mas eu continuo modelando meu negócio da década de 90. Eu continuo utilizando práticas erradas funcionou. E perpetuando essas práticas erradas. A gente estava hoje discutindo com o pessoal lá de .NET Core, né? Foi. Como a gente fazer da melhor forma possível para achar problemas, né, de compatibilidade e tudo mais. Só para dar um contexto pessoal que está acompanhando a gente aqui até aqui, o que estava acontecendo? Eu e o Jorge aqui conversando sobre as dificuldades que a gente teve de fazer umas POCs usando o .NET Core. Algumas dificuldades de compatibilidade de biblioteca. Principalmente de migração, né? Quem brincou lá DNX, quem brincou nas betas, nas alfas, nas coisas todas, e acabou antes de 1.0, criando loucuras, né? Você foi criando polvo, né? E aí foi legal porque a gente fez um brainstorm, tipo assim, eu tive problema, ele teve problema. Mas qual é a pergunta que a gente vai fazer para conseguir chegar nessa linha então a gente fez um brainstorm primeiro aqui antes de chegar lá no boot. Quando chegou no boot, falou, meu irmão, a história é essa. Aí o cara, Isso é bom, peraí, traz outro cara. Aí assim, vem outro companheiro lá e, bicho, tu já tentou isso? Já foi por esse caminho? Já fez não sei o quê? Já fizemos. Então, agora é isso, agora... Vai por aqui. Ou seja...
essa que é a ideia, galera, que eu acho que Inovação. você tem que ter do seguinte, busca a informação, tente entender o negócio como um todo, não para resolver somente aquele seu problema. O resolver somente aquele seu problema pode ser um negócio extremamente vantajoso para o agora, mas vai gerar um débito para você pagar. Essa conta vai chegar. Ó, naquele evento antes do build, né, o pre-build de inteligência artificial que eu fui lá, a gente montou um caso lá de decisão binária, inclusive tinha a ver com a IoT, que eram sensores nas fábricas e tal, e tentar prever quando é que o sensor ia falhar em relação ao comportamento de temperatura, de voltagem, de consumo de voltagem e outros fatores lá. E o fator de decisão, o fator de predição era um fator binário, né? Ele vai falhar ou não vai falhar, era 0 e 1. Então, no Machine Learning do Azure, você tem ali 15, eu acho, 15 ou pouco perto de 15 algoritmos diferentes para decisão ou predição de fatores binários, fora os terciários e do resto todo que tem. Só para binário. E aí você tinha fatores, né, predições totalmente díspares em relação aos elementos que você tem para basear a predição. Então tem que entender o que o algoritmo faz. Você não tem que saber como fazer, mas você tem que saber quais são as formas de predição, de cálculo. E buscar essa informação e criar, às vezes, um to-do list de débito técnico. Ô Jorge, por falar em buscar informação, o que vem aí no Windows 10 Fall Creators Edition, ou Creators Update, né? É Creators Update, né? Cara, é uma versão? É Windows 11? Não. É, na verdade, um update que melhora algumas coisas, que traz algumas novas funcionalidades, algumas novas apps, entendeu? Assim, eu não sei nem se é um puta, né, negócio assim e tudo mais. Eu acho que tem tanta coisa mais bacana, cara, e a galera deu um enfoque, né, um pouco grande nesse update, tá? Eu não sei com sinceridade, assim, eu vi algumas coisas, né, de vídeo, vi alguns outros detalhes de manipulação e tudo mais, mas nada, assim, é coisa pro usuário final. É mais usuário final, entendeu? Experiência de usuário final. Eu acho que, cara, uma das preocupações muito grandes que eu tenho e dia a dia, né, é exatamente o como diminuir custo dentro das empresas que a gente passa. E nessa de como diminuir custos é exatamente tentar buscar algumas coisas. Por exemplo, a gente estava tendo aquela discussão agora no jantar de manipulação de vídeo, de entendimento de vídeo. Né? Por exemplo, essa parte eu gosto. Cara, é um negócio tão legal isso aí, quando você fala e vou chover no molhado, vou falar de assunto velho, tá? Mas que eu acho que casa muito bem. Quando você traz, por exemplo, Cognitive Services da Microsoft. Muita gente fala de Watson, né? Muita gente fala de algumas outras APIs e tudo mais. Quando você pensa em pegar uma imagem, vou dar um exemplo simples, Armando. Vou pegar uma imagem e vou extrair dela keywords, vou extrair dela tags, vou extrair dela hashtags, dê o nome que você quiser, tá? Então eu vou pegar vai indexar. Eu vou pegar essa nossa um screenshot nosso aqui, tá? E vai aparecer um colar verde, vai aparecer um cordão, vai aparecer um crachá, vai aparecer camiseta. A gente está sem a foto da Marilyn Monroe, que está do outro lado aqui do apartamento que a gente está. Mas assim, vai aparecer uma série de coisas, tá? Quanto tempo você levaria para fazer isso? Usando pausa, anota. Não, vamos pensar mais. Agora vamos programar esse cara, né? Vamos descrever isso. Existe uma série de coisas, hoje a gente tem muita coisa, mas todo mundo vai acabar chegando no nome do OpenCV, que é a biblioteca hoje mais conhecida ali, né? Então, você vai acabar chegando ali. Pô, tudo bem, eu tenho algoritmos que fazem isso e tal. Tem realmente. Quanto tempo você leva para desenvolver? Para fazer? Porque tudo isso é custo, né? É muito bonito você brincar de vamos pensar aqui como é que faz e tudo mais. Tudo bem, desenvolve, coloca isso confiável e bota na rua. Né? Quanto tempo isso leva? Já custou muito tempo. Pois é. E aí você pega coisas como
Microsoft Graph, que a gente falou agora há pouco, Project Rome, esses caras, não é que a gente esteja aqui vendendo e dizendo, nossa, você agora só tem que olhar isso e vamos ser fanboys e tudo mais. Não, a gente está falando de diminuir tempo para colocar coisa no mercado, inovar seu produto, colocar seu produto na ponta, ou seja, estamos unindo tudo isso, né? Trazendo conceitos de mixed reality, como está sendo chamado aqui agora, né? Mas a ideia acaba sendo realidade aumentada, realidade virtual, não tem jeito, né? Que já vem nesses novos updates que estão previstos, já está chegando isso, né, dentro do próprio Windows para o usuário final, ou seja, que vem dentro do pacote de atualizações, tá? Então, quando você pega tudo isso aí e diz, cara, por quê? E aonde eu devo olhar? Eu acho que hoje você deve começar a ter um cuidado muito grande em olhar o que já está disponível. Quando eu pego esse negócio, esse casezinho da imagem que eu citei aqui agora, se você for lá dentro do Cognitive Services, você faz um upload da tua imagem e ele te dá aquilo ali e você paga por batida na API. Acabou. Você pode basear um pedaço do seu sistema naquilo lá, custeando isso por uso de centenas, entendeu? Jorge, semana passada eu zerei meu laptop e aí eu comecei a caçar uns negócios lá que eu tinha feito backup pro HD. E no que eu tô caçando, eu caí na minha pasta de vídeos. Tem 1 terabyte de vídeo lá em casa, lá, anos e anos de vídeo gravando vídeo da família. E aí comecei a chamar minhas filhas. Aqui, olha aqui, você com 2, 3 anos de idade começou a ver, papai, você tem esses vídeos? Nem eu lembrava que eu tinha aqueles vídeos. E aí eu falei, rapaz, eu preciso usar o Cognitive Service, essas coisas, eu vou levantar esse negócio pro Data Lake e vou processar isso daí para poder catalogar o que eu tenho. Mas, eis que veio pro build, sento lá na seção de desenvolvedor, lá na parte de API de imagem, e descobri agora um serviço, uma API nova que saiu aí, também para o usuário final, e é uma coisa que minha primeira POC já vai ser semana que vem com esses meus vídeos lá das meninas, da gente, da família, que é a questão da API de indexação de imagens. Então, a API já está disponível via REST API, via call. Você pode fazer web, ou pode fazer Universal Windows Application, Windows App, ou mesmo desktop, se quiser, porque a REST API vai dar no mesmo. O grande lance é o quê? Eu vou pegar os meus vídeos na nuvem, em algum lugar, porque já estão. Quem usa YouTube está fazendo nuvem há muito tempo. Então, você vai botar os seus vídeos em algum lugar. Pode ser no YouTube, pode ser no Blob Storage, pode ser no Data Lake. No meu caso, eu vou usar o Data Lake, que vai ficar mais barato, né, por causa do modelo de preço lá. E vou usar essa API de indexação para fazer esse POC, para ver quais são os vídeos onde as minhas filhas aparecem, os lugares que se aparecem. E tem dessa parte de indexação, tem a parte de reconhecimento de voz, para transferir voz para texto. O teste que eu fiz ali agora, antes de gravar o vídeo, para português não está funcionando legal ainda, você viu que ficou off, mas para o inglês está razoável, né, está indo muito bem. E aí começar a indexar. Quanto tempo levou? Rapaz, o download foi mais rápido, foi mais demorado do que indexar a imagem. Né? O download demorou... Mas você escreveu quantas linhas de código? 0. Eu usei 0 porque eu estava usando... É um pouco disso que eu acho que, de novo, vamos encher o saco. Vamos. Né? Porque programador, por natureza, é preguiçoso. Então, facilidade de você inovar o seu produto, facilidade de você criar algo que vai ser, eu não digo nem novo, né? Porque inovação às vezes não é novo, né? Mas é você ter algo que vai ter aquele efeito wow, né? Aquele wow, bicho, como é que você fez isso? De onde veio esse negócio? É aquela feature que às vezes você precisava. Ela está incluída dentro do Azure em algum lugar. E agora está na sua aplicação. E aí você consegue trazer isso, né? Então, tem muita coisa que às vezes a gente vê e diz assim, isso aí não tem nada a ver comigo, isso aí não faz o menor sentido. Mas eu acho que isso é mais uma coisa para dar aquela agulhada no cara e dizer assim, escuta, será que não tem isso para eu poder usar para fazer outra coisa? Não é? Será que assim, não me interessa o clipboard na nuvem? Não gosto, não achei legal, achei massa pra cacete, mas assim, o cara não gostou, né? Não é maneiro. Beleza. Se eles conseguem fazer um clipboard na nuvem, utilizar multiplataformas e fazer o negócio todo,
será que eu não consigo fazer aquilo que eu estava querendo na minha aplicação usando alguma coisa parecida com isso? Sim, você consegue. Essa eu acho que é a ideia. É, exatamente. Um pouquinho, né, paralelo a essa sua ideia aí, talvez como um exemplo, um cliente me pediu dá para você dar uma olhada aí ele tem 4 subscriptions de Azure. Eu tenho 4 aqui, o negócio tá meio bagunçado e tal, dá para você fazer uma levantada aí do que eu tenho, do serviço que eu tenho, que eu não tenho. Um negócio bem simples, né? Dá para fazer essa levantada? Eu falei, tá, né? Eu sei que tem PowerShell, tem esse CLI, que não é muito a minha linha, eu gosto mais do PowerShell. O que eu fiz? Fui no GitHub, achei um script lá de alguém, não vou inventar a roda. Essas coisas já acontecem, já estão aí. Então, achei um script lá de alguém, que faz legal, discovery, baixei, mexi para a necessidade do meu cliente e tá ali, rapidinho, pouca escrita, muita reutilização e o cara gostou, né? Pagou pelo serviço contente. Simples. Simples. Rápido, o cara pagou menos, porque se ele estivesse pagando por hora, ele pagou menos. Escrever. Foi bom para todo mundo. Vai me chamar de novo quando precisar. Exatamente. Falar em escrever menos, Jorge, como é que tá esse negócio aí de XAML Standard e Pois é, cara, Core, isso aí é um negócio legal. 2.0. A gente, não é muito a nossa praia, né, Armando? Nem a minha, nem a sua, o mobile em si, o desenvolvimento ali, dia a dia de mobile. Mas uma coisa também que hoje eu bati palma foi essa ideia de ter um standard de XAML para todas as plataformas. Standard de XAML? É. Como é que é esse Cara, Peraí, standard de XAML, como é que é esse escreve a mesma coisa visual para todas as plataformas. Antes eu tinha que escrever um para iOS, um para Android, um para Windows ali, né? E aí entrava o finado Windows Phone, né? Mas entra também o Windows, né? E tudo mais, tá? Hoje ainda não, né? É um pouco mais para frente ainda. Mas você vai ter a ideia de um standard. Pô, isso é sensacional, mesmo cara. código XAML, mesma coisa. Multiplataforma. Mesma coisa, multiplataforma. Esse foi um dos que eu achei muito legal. A gente usa isso hoje, mas usa pouco, usa mais para às vezes integrar alguma coisa, ou às vezes tem uma feature que precisa ser mobile e tudo mais, então a gente vai e monta isso em Xamarin, mas não é nosso foco lá da empresa não é mobile, né? Então assim, a gente usa mobile como um ferramental para entregar a mais para o cliente. Tá? É o que o cliente vê, né? Isso. Bota o IoT E lá usa. E usa. E às vezes o dashboard do cara precisa estar na mão dele e tudo mais, né? Então a gente faz o uso de Xamarin para fazer isso. Quando você já passou por algum projeto, a gente já passou por alguns, né? Usando o Xamarin, você sabe a dificuldade que é, em alguns casos. E a gente já apanhou bastante, né? De escreve aqui, escreve lá, escreve lá, escreve lá, ou seja, é bacana, né? Tem ganho, claro que tem ganho, mas você tem problemas, tá? E isso promete, cara, eu acho que tudo que cria um padrão para a ideia de você ter esse multiplataforma, vou mais além, vou pro .NET Core, né? E vou dar uma experiência que a gente está brincando agora, que é eu estou compilando .NET Core para rodar em ARM e colocando dentro de IoT, dentro de device IoT. Show. Tá? Então assim, puxa, você compila lá no cara? Não, eu não compilo ainda, né? Acho que até nessa nova versão já tá legal, mas eu fazia a compilação com target para ARM, pegava o pacote, jogava lá dentro, estava rodando dentro do meu device. Cara, isso é monstruoso. Isso é monstruoso, é o mesmo código que eu rodo aqui. Ou seja, poxa... É standard. É outro padrão. É outro padrão. Ah, você tem todas as bibliotecas. Não existe isso. É o réu que a gente estava falando agora há pouco. Assim. Quem funciona com quem? Pô, ainda tem algumas coisas. E outra, né? Uma discussão até que a gente teve, né, Armando? Que assim... Cara, mas essa não é a ideia, até que você me cutucou e disse assim, mas essa não é a ideia do ser open source? Assim, se você está tendo esse problema, por que você não faz um pull request, né, e não pede para mudar? Por que você não especializou aquilo lá? Pô, porque nós somos preguiçosos, né? Porque nós queremos o negócio pronto, funcionando com o wizard de next, finish, né? Então, assim, a gente quer isso um pouco, né? Mas, na verdade, não é isso. O mundo não permite isso pra gente. Eu acho que
Isso está vindo para a comunidade .NET, isso está vindo para a comunidade Microsoft. O legal é ter a base. E eu acho que esse standard, tenho certeza, esse standard vai dar essa base. Vem para somar, vem para trazer isso, né, e dizer assim, olha, tá aí, tá aqui, né? Eu acho que tem muita coisa ainda pela frente. Amanhã a gente tem um dia curtinho. Curtinho, acaba mais cedo amanhã. Amanhã acaba 3 da tarde, a gente vai gravar o vídeo lá de dentro de amanhã, com as últimas impressões. E fazer a xepa lá no Hub. Fazer a xepa no Hub, pegar mais adesivos, né? E final de semana a gente vai gravar um vídeo lá no Monte Shasta. Vamos Monte ver. Shasta. Com neve. Tem neve lá tem ainda. Neve não sei ainda. se o lago está congelado, mas tem neve lá ainda. Olha aí.